O setor de construção no Brasil passa por um momento crítico. As principais empreiteiras do país estão envolvidas na Operação Lava Jato. E as de pequeno e médio porte encontram dificuldades para participar de grandes obras. 30% dos investimentos públicos em infraestrutura no Brasil estão nas mãos de apenas 12 empreiteiras. Uma situação que preocupa quando cruzamos esse número com outro da Operação Lava Jato. 9 das 15 maiores construtoras no Brasil estão envolvidas no escândalo de cobrança de propina na Petrobras e podem se tornar impedidas pela Justiça de negociar contratos com o setor público. A investigação já é responsável pela paralisação de obras que juntas somam mais de 5 bilhões de reais. De acordo com a Associação Paulista de Obras Públicas, o Brasil tem 90 mil empresas de engenharia. 5 mil delas teriam condições de assumir grandes contratos, mas encontram dificuldades na lei de licitações. Eu acho que isso pode ser feito de outra maneira, com análise de projeto, com análise da capacidade técnica e intelectual de quem está na empresa e administrativa e operacional dessa empresa, mas sem exigir da maneira como é exigido hoje, que limita muito a concorrência. Um dos motivos alegados pelo governo para não contratar pequenas empresas na construção de grandes obras é que essas empresas não teriam condições financeiras de assegurar o cumprimento desses contratos. O temor aqui é o Estado pagar e não receber. Ao contrário do que acontece em países da Europa e nos Estados Unidos, onde as empresas são analisadas pela capacidade técnica, no Brasil se avalia o patrimônio. Outro problema é a questão do financiamento. As empresas de pequeno e médio porte pediram ao BNDES 31 bilhões de reais para custear as obras de óleo e gás encomendadas pela Petrobras. Mas, diante dos escândalos recentes, o banco aumentou o rigor na concessão do crédito e começou a exigir das empresas uma declaração anticorrupção. Para esse economista, uma possível solução para o setor seria a divisão dos contratos entre várias empreiteiras. Há muitos projetos que podem ser divididos e que permitiriam uma saudável competição. Cunha Lima. O pior setor do Brasil, depois da economia vista como um todo, é o setor da infraestrutura. Tem PAC do primeiro PAC que nem começou. Tem PAC do segundo que não terminou. E tem PAC do terceiro que não pode começar. Tudo isso dentro de uma magnífica lei de licitações que só dá privilégios para meia dúzia de empreiteiras. Essas empreiteiras, esse sistema demonstrou uma imensa incapacidade. E o que elas fazem com subempreiteiras. Então, uma tolice completa essa afirmação de que se as empreiteiras fecharem ou forem condenadas, o Brasil para. O Brasil não para nada, o Brasil vai começar. Porque a soma dessas médias e pequenas empreiteiras com vontade de trabalhar e sabendo que não pode trabalhar na roubalheira, vai ser muito útil ao Brasil. E, além do mais, tem empresas estrangeiras aí às centenas querendo trabalhar no Brasil. Se a Odebrecht pode trabalhar na Colômbia, por que uma empresa estrangeira não pode trabalhar no Brasil? Então, esse assunto está a priori resolvido. Então, é uma tolice e uma mentira dizer que nós dependemos desse pessoal que está na cadeia. Concordo, Luiz Flávio. Essa lei de licitações, ela é extremamente burocrática, né? Ela evita, está provado que não evita a corrupção, né? Ao contrário, estimulou, porque foi feita uma lei específica para a Petrobras, flexibilizando algumas coisas e endurecendo requisitos, como, por exemplo, o patrimônio da empresa. Isso foi uma lei feita ali, ó, no bolso. Rousseau tinha uma frase fantástica. Rousseau dizia o seguinte, que os poderosos têm sempre uma lei no bolso. E a lei é feita para eles, não? Portanto, não tem nada de... Eu não ajudaria, eu aplicaria a lei como está. Você é um ladrão, cometeu roubalheira, é da cleptocracia, vai à falência e ponto. Nos Estados Unidos, essa desgraça também existe. Os Estados Unidos é um país também extremamente corrupto, né? Lá eles usam a expressão too big to fail, ou seja, muito grande para quebrar. Too big to fail, e muito grande para ser preso, quando o cara é muito poderoso. Essas expressões todas, que são americanas, da cultura deles, não temos que importar essas coisas. É grande, mas é ladrão, acabou. Vou registrar aqui as observações dos nossos telespectadores. O Juliano Winker. Por que o mercado de obras
não é aberto para empreiteiras estrangeiras, é o que o Jorge da Cunha Lima disse aqui. Agora, que vergonha, uma coisa mais óbvia do mundo. E o Severo Arantes, essas mega empreiteiras eram financiadoras de campanhas políticas. Acabar com o financiamento privado, já. Privado empresarial. E admitir o privado particular. Pessoa física. Física. E dentro de um limite. Tá?